Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre o Gigante da Colina aqui no canal, beleza galera? Olha, antes das informações aí eu já peço a você aí, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Tá aí, né, Mundial de Clubes, Vasco da Gama, infelizmente, por incompetência, já começando o vídeo assim, né? Por incompetência de alguns diretores e presidentes, não faremos parte dessa edição, não estamos nessa edição, mas vamos torcer, daqui a 4 anos vai ter outra e quem sabe o Vasco da Gama pode estar lá de novo, tá? No Mundial de Clube. Mas enquanto isso, o canal Falando de Vasco não vai ficar demagogia aqui, fazendo tudo em meio, entende? Tá ligado? Tem alguns canais aí que fica com ilusões, né, de capas, jogadores. Não vamos fazer nada disso, tá? Canal Falando de Vasco, falar simplesmente de Vasco, falar de futebol, de todos os seus envolvidos, por respeito a você, por respeito a mim. A gente pode diminuir a quantidade de vídeo, mas não vamos diminuir a qualidade e o respeito e a verdade aqui dentro do canal, beleza? Porque tem muito vascaíno conservador aqui também, né, galera? Então, assim, é chato. Por um lado, é chato a gente não ter o Vasco, e por outro lado, quando o Vasco tá jogando direto, a gente fica puto, irritado, chateado, bolado, doido para avançar no pescoço de algum. Mas é isso aqui, é o futebol, tá? Mas logo, bem breve, aí o Vasco vai estar retornando nos campos. Tem muita coisa acontecendo extra-campo, e é a única coisa que a gente pode estar trazendo aqui. Então vamos lá para esse girão de notícia. Quase 2 minutos, enchendo aí a sua mente aí com as nossas pronúncias, né, iniciais aí, ó. Vamos lá. 27 de junho, esse mês ainda, lançamento da nova camisa do Vasco, tá? Estão dizendo aí que vai ser a primeira, a nova camisa aí da capa, que provavelmente será a última, tá? Até porque o contrato com a capa vai se findar agora no final do ano, e daqui a pouco o Vasco já pode estar assinando com a Nike, que ano que vem, em 2026, vai ser a mais nova, tá, empresa que vai estar responsável pelo enxoval do Vasco da Gama, beleza? Então, dia 27 tem lançamento. Aí a galera fala assim, pô, grande lançamento do Vasco. Lançamento é de jogador que eu quero saber, irmão. Lançamento, um jogador de calibre altíssimo chegar no Vasco por 0,800. Aí eu vou pipocar de alegria. Agora, camisa, com todo respeito, não é camisa que a gente precisa comprar. A gente precisa ter, tá, novos contratados, tá? Tem a galera que gosta, tem ali 7, 8 camisas do Vasco. Eu provavelmente vou ser mais um que vai comprar a última camisa da capa, a lendária capa, tá entendendo? Que é marcante sobre a vida do Vasco e dos vascaínos. Provável eu comprar? É provável que eu compre, mas não é o momento e a hora certa para isso, né? Mas, enfim, cada um faz o que achar melhor no tempo deles lá. Enfim, eu acho que a torcida vascaína tem que deixar de ser um pouco bobo, né? Ou boba. Vamos lá. Agenda do Vasco para esse mês, vou estar trazendo aqui para você rapidinho. Ó, dia 12 de julho está em aberto ainda, porque a gente não sabe como é que vai ser o andamento do Botafogo nesse Mundial de Clubes. Caso o Botafogo seja desclassificado antes do tempo, Botafogo e Vasco, tá bom? 12 de julho em Brasília, o mando do Vasco vendido pelo Pedrinho, tá? O nosso presidente Pedrinho tirou o 12º jogador dentro do campo mais importante dessa temporada, que é a sua torcida, a sua força, o seu estádio, em troca de 1,5 milhão a 2 milhões. Eu vi um grande amigo falar nessa tarde que poderia estar ganhando essa grana com uma outras formas, pela televisão, vender esse mando de televisão, vender para algum sócio aí que chega junto aí, bota no meião escrito, bota na camisa escrita. Eu não sei como é que funciona, mas de fato daria para estar arrecadando uma grana até mesmo dentro do São Januário, tá? Que existe possibilidade do Vasco conseguir fazer uma renda bacana com esse jogo, Vasco-Botafogo. Mas
Tem a BEP também, que fica lá enchendo a panturrilha, que não pode, não consegue, não faz a segurança em Benfica, em São Januário. É um absurdo, meu irmão, é um absurdo. Quem é vascaína e off-rio aí, é um absurdo. A polícia local não conseguiu fazer a segurança, tá? A segurança dentro de um bairro. No estado do Rio de Janeiro, é estado do Rio de Janeiro, tá? Fica a dica aí, estado do Rio de Janeiro. Não consegue fazer de um bairro. Complicado, né? Mas aí dando em seguida. Então Vasco e Botafogo, dia 12, caso o Botafogo se estenda, tá, no Mundial de Clubes, aí vão marcar uma nova data. Caso contrário, tá 12 de julho, lá no Mané Garrincha, beleza? E qual é a novidade disso tudo? Os ingressos. Tô aqui com eles aqui, ó. Abrir as vendas dos ingressos para Vasco e Botafogo dia 12 de julho, conforme tô falando. Então fica tu aí atento, tá, ó. Às 14 horas, ou seja, de hoje, às 14 horas de hoje, já se abriram a venda dos ingressos, tá? Até dia 21, tá? Desse mês, até as 2 horas, tá? Das 2 horas de hoje até dia 21, às 2 horas da tarde, tá? Clientes BRB, tá? Então você vai conseguir comprar teu ingresso para esse jogo em Brasília, Vasco e Botafogo. Quem é cliente BRB, das 2 horas da tarde de hoje até as 2 horas da tarde do dia 23 de junho, beleza? E os demais, 2 horas da tarde, tá? A partir do dia 21 às 2 horas da tarde, tá? Vai até as 10 horas do dia 23 do mês de junho, tá? No mês de junho, no mesmo, para quem é sócio torcedor. Então, tu vai ter do dia 21 às 2 horas até as 10 horas da manhã do dia 23, vai poder comprar, você que é sócio torcedor, o ingresso Vasco e Botafogo em Brasília, beleza? E para geral é às 10 horas do dia 23 em diante. Para geral, pode estar lá comprando seus ingressos à vontade lá e vamos lotar Brasília lá, o estádio Mané Garrincha, e com o Fernando Diniz no comando. Quem sabe vem aí uma vitória, porque é ruim do Vasco ganhar em Brasília, tá? Mas vamos torcer aí para que tudo dê certo aí pro Vascão da Gama. Então, dando continuidade, hoje foi apresentado o mais novo reforço do Vasco da Gama, que é Admar Lopes. Vi a entrevista dele, a coletiva dele, maneiro, bacana, legal. Não tem muito que discorrer sobre o homem aqui, só deixar ele trabalhar. Foi perguntado muitas coisas, mostrou serenidade, mostrou muito profissionalismo, tá até comentando isso aqui com minha esposa, muito profissional, muito humilde, tá, o português. Assim, tentaram dar uma engarfada nele, mas de fato tem que deixar o homem trabalhar. Agora, não acha tu, vascaíno, que ele chegou e contratou todo mundo. Não, a proposta de ele vir pro Vasco foi o seguinte, ó, quer vir trabalhar no Vasco? Quero. Ó, a situação aqui no Vasco é o seguinte, ó, não temos dinheiro, tu não vai poder contratar quem você quer, não temos dinheiro para contratar alto escalão do futebol e a gente tem que se virar com o que tem. Tu não é um scout bom e agora não é o diretor de futebol? Então vem para cá que a proposta é essa, ó. E lembrando que aqui no Vasco tem que passar por mim, presidente, tem que passar pelo Felipe, tem mais uns 3 cabras aí também. Aceita? O cara aceitou, veio, entendeu? O cara aceitou e veio. Então, assim, acredito nós, vascaíno, que ele vai trabalhar muito, tá? Vai trabalhar muito consignado com o Fernando Diniz, que também é um baita de um ativo, que conhece muito bem os jogadores, tem suas fontes e talvez possa estar saindo aí algumas contratações, até porque o Admar Lopes, para poucos que entendem o seu cargo ou até mesmo conheçam o seu trabalho, ele é um verdadeiro achado, cara. Ele é um cara que olha na base, ele precisa de tempo. Isso ele falou, ó, não é bacana a gente contratar um jogador agora no meio do ano, até ele se adaptar. Muito difícil. O Nuno Moreira é fora a parte. O cara chegou, se adaptou, jogou e é titular. Agora, você achar mais 2, 3 jogadores assim é muito difícil. Então, Admar Lopes, ele é um cara que consegue achar jogadores bons. Porém, eu preciso desse tempo. Então, vamos levar em consideração que na próxima janela, que será em janeiro, tá? Final de dezembro para janeiro, ele já deva estar soldando
um novo renovo para o Vasco da Gama. Então, nessa janela, tem duas petições. Primeiro, a renovação do contrato do Léo Jardim, que a gente vai falar disso agora, e o não sair do Rayan, já que a diretoria, o presidente do Vasco, contava com a saída do Rayan esse ano, né? Porém, questão de grana, por pedido agora do Fernando Diniz, que conta com o jogador até o final do ano, Rayan não vai sair, então Rayan vai ficar. Tem muitos clubes interessados nele? Tem vários. Pouco tempo agora eu trouxe uma informação aqui no canal que o Chelsea estava de olho no Rayan. Não só o Chelsea, mas a Inglaterra tá de olho, os árabes estão de olho. Então, assim, mas o futebol do moleque tá melhorando, tá? Ele tá subindo de patamar como jogador e acredita, até o final do ano, se o Vasco estava querendo X por ele, vai melhorar. Se não arrumar uma contusão até lá, Deus me livre guarde, esse moleque vai dar uma esticada, tá entendendo? Nessa sua multa rescisória aí, nesse ganho aí, por fora aí. Vasco não vai contratar, não vai negociar ele por tão pouco, não. Beleza? Ainda mais se tratando que tem os 7 ou 8 ativos do Vasco que estão agora no Mundial de Clubes e a galera, né, tá vendo aí que, pô, do Vasco sai peças boas, tá? Então também tem que ficar ligado nisso aí. E o Rayan é mais uma peça boa que pode estar enriquecendo um outro time. Por enquanto, o Vasco conta com ele. Então, o camarada Admar Lopes já chegou, já vai trabalhar, só que ele sabe que tem alguns limites que precisam ser respeitados. Eu gostei de uma resposta dele que ele deu. Ó, eu tô chegando aqui, eu sou o corpo estranho, tenho que me adaptar. Isso é uma resposta, tá, galera? Tá? Isso aí no contexto é, olha só, eu cheguei, não posso mandar em nada, eu não tenho carta branca, não me deram cheque branco, tem que apresentar meu trabalho e, pô, a minha adaptação é ver como é que vocês trabalham e funciona aqui. Sei que Vasco é grande, sei que é um clube de gigante, mas eu preciso aprender a como é que vocês trabalham. Então, vão dar tempo. Seja bem-vindo, Admar Lopes. Boas contratações. Faz o seu nome aqui no Vasco da Gama, garoto. Desejo boa sorte para você, tá? Vamos dar continuidade a essas informações aqui, ó. Vasco tenta o empréstimo do jogador Biel, tá? Ex-jogador do Bahia, tá? Atacante por lateral, tá? O empréstimo, ele está no Sport de Portugal, tá? O que está acontecendo? Hoje, eu estou fazendo a leitura aqui, hoje houve, tá? Uma reunião com os representantes do Sport, tá? O seu empresário, tá? O seu empresário. O empresário dele, que é o Frederico, tá? O Frederico Moraes teve um encontro hoje com a diretoria do Sport, tá? Aqui do Brasil, do Sport do Brasil, para decidir e conversar quais as intenções dos dirigentes, tá? Já que o Biel, ele foi para o Sporting, né, de Portugal e não se adaptou lá, tá? O jogador tá muito mal, não tá performando, tem desejo de voltar para o Brasil. Então, qual é a intenção do seu ativo Frederico Moraes, né, que é o seu empresário, negociar com o clube? A vinda dele para o Brasil ou para um outro país, fazer um empréstimo, tá? Com a cláusula de compra ou simplesmente um empréstimo pelo jogador. Então, eles estão negociando e quem está aí nessas negociações são 4 times, tá? Primeiro é o São Paulo, ferrado das pernas, devendo aí mais de 2 bilhões aí. Corinthians, que está batendo quase 3 bilhões aí, fora um monte de escândalo. O presidente aí associado aí com coisas erradas, coisas estranhas. Não vou ficar falando aqui para não ficar levantando falsos testemunhos, entre aspas, né? Vamos falar assim, e não ser processado. E também ferrada a mão das pernas, que está devendo 3 bilhões, né? Aí, é um dos clubes que mais deve aí no Brasil. Vasco da Gama, que está lascado também, 1 bilhão e 300, mas mesmo assim ainda deve, um perrengue que só. Tá aí o Atlético Mineiro, que também está com dívidas, tá? Tá mantendo um baita de um time lá, mas tem dívida pra caramba. Então são 4 times. Atlético Mineiro, Vasco da Gama, São Paulo e Corinthians, que é o Biel. E vamos ver aí dentro desse puxa, empurra, como vai ser, tá? Mas de fato o Vasco tá nessa briga, vamos ver o que vai ser tratado entre o seu empresário, tá? E o clube, beleza? Mais informações sobre o Biel eu trago aqui no canal
falando de Vasco. Ó, lembrando que o ativo do Vasco que foi emprestado acabou de chegar, tá? É o Lucas Eduardo emprestado, foi pro Cuiabá, tá? Mas já, Vasco já fez um novo contrato aí de empréstimo, mas com outro time, tá? Já foi encaminhado o seu novo empréstimo para o Alexandria da Ucrânia, tá? Não vai jogar dentro da Ucrânia no meio daquela guerra perpétua lá por 7 anos, não. Para as extremidades, tá? Países vizinhos, tá? Onde eles conseguem jogar bola, mas às vezes solta lá um som lá da toque da corneta, lá o som da alvorada lá desde lá, e a galera corre para poder se esconder. Mas tá aí o Lucas Eduardo, se você lembra, deixa aqui nos comentários sobre esse ativo. Tem 21 anos, garoto aí, que joga e é ativo do Vasco, tá emprestado, tá? Outro também que tá chegando aí no Rio de Janeiro é o Leandrinho, lembra? Foi emprestado por 5, 6 meses pro Al-Shabaab, rapaz. E ele foi emprestado e ele pode ser um novo reforço do Vasco. Esse novo reforço do Vasco, tô querendo dizer, no lugar do Lucas Piton. Se o Lucas Piton continuar apresentando futebol ruim como ele tem apresentado, tá Leandrinho para poder entrar no lugar dele, tá? Porque ele é um lateral esquerda, tá? O último jogo, o Lucas Piton, na mão do Fernando Diniz, melhorou, tá? Mas o seu último jogo contra o São Paulo, que o Vasco deu de 3-1. Fora isso, tem o Leandrinho aí. Porque o Al-Shabaab ainda não comprou. Eles estão mal das pernas, a grana apertou lá e eles falaram que vai deixar essa proposta mais pro fim do ano para comprar os ativos direitos do jogador Leandrinho. Então, Leandrinho é o mais novo reforço do Vasco aí voltando para casa, beleza? Outro também que está sendo muito especulado é o Sérgio Pena, tá? Camisa 8 do Peru, tá? Ele é o meia armador, beleza, galera? Tá em negociação aí com o Vasco. Na verdade, ele foi oferecido pro Vasco, tá? E o Vasco está estudando aí uma possibilidade de adquirir o jogador ou não. Oferecido pro Vasco, Jean Davi, né? Max Domingues, umas correções aí que estão sendo feitas. Sei não, hein? Sei não. Esse camarada aqui, tá? O Sérgio Pena, ainda é primo daquele antigo jogador do Vasco, peruano. Deixa quieto, deixa pra lá, deixa correr. Como diz a minha sogra, joga pro universo. Vou deixar você aí. Quem foi o peruano, o último jogador, tá? Do Zurubu, do Flamengo aí. Ele é primo, tá? O Sérgio Pena. Deixa aí, vamos ver se você sabe. Eu vou falar o nome do homem, mas vou deixar aqui só para você saber, beleza? Então, galera, olha só. Para finalizar aqui, o CSA, presidente do CSA, considerado como a Leila lá do sertão lá, desde lá, já abriu desde ontem, já abriu a venda dos ingressos, CSA e Vasco. Galera, já abriu a venda dos ingressos. E ó, você bem ligeiro aqui na venda dos ingressos, hein? Bem ligeiro, tá? Ó, começa com R$60 e termina com 600. Começa com 60, meia, 120 inteira e dependendo camarote, dependendo aí onde for ficar, no leste, no sul, lá no estádio, ó, chega até 600. Copa do Brasil, uma grana, tá? E ela vai estar faturando aí. Tá errada não, tá fazendo o negócio certo, tem que embolsar uma grana, ter time da terceira divisão, vai estar ajudando aí com mais minutagem aí vai, com certeza, tem muita galera vascaína lá que vai estar vendo aí esse jogo Vasco e CSA. Lembrando que eu acabei de falar sobre CSA e Vasco, tá? Na Copa do Brasil. Deixa eu lembrar os senhores aqui, ó, dia 12, supostamente, dia 12 de julho, Vasco volta a jogar o Campeonato Brasileiro, caso o Botafogo seja desclassificado, tá? Dia 15, tá, de julho, será Independiente de Del Valle pela Sul-Americana, tá? A playoff, tá? Que o Vasco ficou em segundo lugar. Na
playoff da Sul-Americana. Então, vamos estar assistindo esse jogo, tá? Independente e Del Valle na casa dos caras, tá? 2.800 metros de altitude. Segura essa daí. Depois, pelo Brasileirão, dia 19, vai ter Vasco e Grêmio dentro de casa, tá? Em São Januário. Depois disso, dia 19, dia 22, o jogo dentro de São Januário. Vamos receber quem? O Del Valle, Independente Del Valle, pela playoff da Sul-Americana. Dia 22, vamos pular para dia 27, onde vamos receber, melhor dizendo, Internacional e Vasco, tá bom? Lá, vamos partir lá para os gauchada, né? Vamos partir para lá. Internacional e Vasco, dia 27, dia 30, tá? De julho, será CSA e Vasco. Os ingressos começou a ser vendido ontem, beleza? Galera, essa daqui tá mais ou menos aquela tabela, deixei tudo destrinchado para você, falei pausadamente para você guardar, gravar na sua mente aí, beleza? Então tem jogo dia 12, dia 15, dia 19, dia 22, dia 27 e dia 30. Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Deixa aqui no comentário o que você pensa, o que você acha, qual o campeonato do Vasco nesse ano de 2025 e diga-me qual será o resultado da partida entre Vasco e Botafogo, beleza? Fui, galera. Saudações vascaína. Até a próxima.